noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos nesta noite de terça-feira para fazer a nossa programação, aonde vamos nos envolver em vibração de amor, de carinho e matar essas saudades que a gente tem de nossa fraternidade, de se encontrar com os espíritas e falar de espiritismo. Vamos aproveitar isto que nos deram para que a gente possa utilizar de todas as formas esclarecimentos da doutrina. Nessa noite nós vamos ter a Mariana Lambert Rocha, que vai falar um tema muito importante sobre a música. Já já ela vai falar. E para dar abertura, como sempre fazemos, e sempre uma indicação de Ivone Pereira, nós vamos ver que no Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, diz o seguinte: sempre que o espírito maligno se aglomerava de Saul, Davi apanhava sua harpa e a tocava, acompanhado de liras, tamborins, cítaras e símbolos sonoros. Então Saul se sentia um alívio muito grande, melhorava e o espírito maligno o deixava. Esta é uma parte muito importante que eu creio que abrange totalmente o tema desta noite. Eu não vou falar mais para não tomar tempo e vamos passar a palavra para a Mariana, que é médium da casa, da Fraternidade Espírita, é psicógrafa, tem a mediunidade em psicopictografia, 30 quadros maravilhosos, também tem como seu mentor, como é que chama aquele pintor? Agora eu esqueci. Bom, deixa para lá, isso daqui não interessa agora, não é mesmo? Se ela lembrar, ela pode falar. E também nós temos a alegria de tê-la aqui, porque foi membro de nossa juventude, filha de médiuns da casa, do Otávio, já desencarnado, da Márcia. Nasceu quase dentro da minha casa. Não vou contar essa história. Qualquer dia vocês perguntam para ela. Por um triz, ela não nasce na minha cozinha. Mas, enfim, ela nasceu lá na Promatre e, graças a Deus, está aqui entre nós hoje. Mariana, com você, por favor, querida. Então, boa noite a todos, pessoal. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar fazendo essa palestra, que é um tema que eu gosto muito, né? A gente vai falar hoje sobre as frequências musicais e os benefícios que eles têm na saúde, né? Na saúde física, na saúde mental, na saúde espiritual. E como uma coisa que eu uso muito para mim, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. E eu tenho um monte de coisas legais para mostrar hoje, então eu já vou começar. Bom, para começar, eu tenho aqui um artigo da Revista Espírita de maio de 1861. O espírito Lamennais falou o seguinte: a música, a meu ver, é a arte que vai mais diretamente ao coração. A sensação, compreendei-me, está toda no coração. Numa palavra, a música vai do coração ao espírito. Assim, a música séria, religiosa, eleva a alma e os pensamentos. E a música leve faz vibrar os nervos apenas, nada mais. E vocês veem, né? Ele está falando da importância que a música tem para o nosso coração e como ela pode nos afetar, né, tão intimamente. E eu tenho aqui outra frase do Nikola Tesla, que, para quem não sabe, é um cientista que teve grandes contribuições no estudo do eletromagnetismo e da eletromecânica. E ele fala o seguinte: ele estudou muito essa coisa do magnetismo, que também tem a ver com a mediunidade, né? E ele fala o seguinte: se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, você vê que desde antigamente ele já entendia como essas coisas estavam interligadas. E é sobre isso, mais ou menos, que nós vamos falar hoje, porque é através dessas coisas que a música consegue nos auxiliar e ajudar a melhorar nossa saúde. Bom, eu vou falar um pouquinho de história para começar,
mas não da história da música, que é uma coisa muito ampla, né? Eu vou falar da história de como a música começou a ser usada em benefício da saúde. Esse conhecimento de que ela poderia afetar a nossa saúde e o nosso bem-estar já vem desde a época de Aristóteles, de Platão, mas só durante a Segunda Guerra que isso foi realmente incutido, né, no conhecimento das pessoas. Por quê? Durante a Segunda Guerra, os americanos mandaram músicos para os hospitais para tocar para os soldados feridos, né, e eles viram que isso teve um resultado muito positivo e resolveram profissionalizar essa arte de usar a música como terapia, né? E aí, depois disso, eles padronizaram as frequências que deveriam ser usadas, mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, vamos falar sobre música, né, gente? Que a música faz bem para a saúde, todo mundo já sabe, né? Mas eu quero falar para vocês por que a música faz bem para a saúde e, né, para todos os nossos tipos de saúde. A música, gente, ela é feita de ondas, de frequências, e essas ondas que penetram os nossos ouvidos e chegam até o nosso cérebro. E o nosso cérebro, né, que comanda todo o nosso corpo. Aí eu vou explicar para vocês, ao longo da palestra, por que essas ondas e como essas ondas afetam o nosso cérebro, as nossas moléculas e ajudam a gente a melhorar. Bom, a música, ela é uma sequência de frequências, né? E frequências que é o tema nosso de hoje. Então, ela é uma sequência de frequências simples ou de várias frequências sobrepostas que podem formar uma melodia, né? E as afinações de cada nota que os instrumentos tocam também é dada por uma determinada frequência, né? Que a gente também conhece como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E aí nós temos as escalas musicais. E uma escala musical também é uma série ascendente de notas, né, com um intervalo de frequências definidos. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a música é uma integração de arte com matemática, né? E, além disso, a tecnologia hoje em dia, né, que a gente usa muito para música digital e etc. Mas como as notas musicais, elas são sons com frequências determinadas, é por isso que a gente pode dizer que elas é relacionada com a matemática, porque essas frequências, elas têm uma relação matemática exata entre elas. Então, vocês veem que já tem muita coisa envolvida aí numa coisa que a gente conhece apenas como música, né? E alguns estudiosos que, né, são especialistas em saúde, em cura natural, essas coisas, eles falam que a música pode influenciar o nosso corpo bioenergeticamente, né, a nossa química corporal e a nossa psiconeuroimunologia, ou seja, né, a nossa saúde e como a nossa mente pode curar o nosso corpo. Então, se a gente pegar a música e usar ela de forma estratégica, né, as respostas que o nosso corpo podem ajudar a reduzir as nossas dores, desacelerar batimentos cardíacos, né, melhorar a nossa respiração e, né, reduzindo problemas de coração, diminuindo o estresse, né, ajudando ansiedade, depressão, essas coisas. E também melhorar o nosso sistema imunológico. Por quê, gente? Porque a música, com as suas ondas e as frequências, ela influencia os nossos hormônios, né? Então, como a oxitocina, que é o hormônio da empatia, o cortisol, que é o do estresse, da excitação, a testosterona, que é da agitação, da agressividade, né? E ela também libera neurotransmissores no nosso cérebro, como a serotonina, né, que regula o nosso humor, o nosso sono, o nosso apetite, e a endorfina, né, que é o hormônio que deixa a gente feliz, que também é liberado quando nós fazemos atividade física. E assim, gente, dentro da doutrina espírita, nós temos várias citações que falam de como a música é importante nas nossas vidas, não só aqui no plano físico, mas também no plano espiritual. Então, por exemplo, no livro Cânticos do Coração, a Ivone Pereira conta que o Ernesto Bozano, que ele era um analista espírita, né, fez vários estudos com pessoas no momento do desencarne, e que eles têm... os casos, né, que ele estudou mostram que
havia a presença de uma música transcendental, uma música celestial no momento desse desencarne, né? E ainda nas obras póstumas do Allan Kardec também tem várias citações sobre música e tem justamente um capítulo específico para o que eles chamam de música celeste. E também para quem conhece, né, as obras mais famosas, que são as obras do André Luiz, até no Nosso Lar, ele fala em todos esses livros da importância da música nas atividades da colônia Nosso Lar e, né, dos hospitais que tem próximo das zonas umbralinas, tudo mais. Eles sempre fazem o uso da música, né, para cura, para estímulo de alegria nos trabalhadores, na hora das preces para harmonizar os pensamentos, enfim. A música, se ela é tão importante do lado de lá, né, vocês imaginam como ela é importante do lado de cá. E é claro que, né, do lado de cá a música não chega nem aos pés da música que nós temos no plano espiritual, né, mas ela sim, ainda assim ajuda na nossa cura, né. Então, assim, na questão 251 do Livro dos Espíritos, né, eles falam justamente sobre isso, né, que a música celestial, eles não têm nem como explicar para a gente a diferença, né, de como ela é maravilhosa, porque a gente não tem os instrumentos, a gente não tem as vibrações que tem lá e que elevam ainda mais o nível da música, né. Mas para vocês verem aí um pouquinho da importância da música também no nosso espiritismo, né? E como é importante que a gente use ela como nós fazemos no começo das reuniões para harmonizar a sala e etc. Bom, o tema, né, da palestra fala sobre como as frequências musicais influenciam na nossa saúde. Então eu vou falar para vocês um pouquinho o que são essas frequências, gente? Frequências, na verdade, são ciclos ou batidas medidos por segundo. Ou seja, ciclos ou batidas também são vibrações, ou seja, são vibrações medidas a cada segundo nessa medida chamada da Hertz. Então, vocês vão ouvir bastante eu falar de Hertz aqui ao longo da palestra. Todas as músicas que nós escutamos têm uma frequência capaz de colocar a gente numa vibração específica. E é por isso que é muito importante que a gente tome cuidado com tudo que a gente ouve, seja música, seja melodia, seja as palavras de alguém, tudo vem com uma vibração que vai acabar nos influenciando. Da mesma forma que tudo que nós colocarmos para fora, palavras, música, seja o que for, também vai afetar as outras pessoas, né? Bom, é por meio dessas frequências que a gente capta as sensações que as músicas nos trazem. E aí você pode, por exemplo, escutar uma música que vai te deixar triste, uma música que vai te deixar feliz. Acho que todo mundo já teve essa experiência com música, ninguém nunca não ouviu uma música, né? A gente tem aí um monte de rádios, um monte de coisas o tempo todo que trazem músicas pra gente, mesmo que seja um vizinho que ouve música no último volume, né? Bom, então, tudo, como eu falei, tudo que a gente escutou transmite uma frequência, né? E por isso que quando a gente fala alguma coisa, é muito importante a gente tomar cuidado. A gente sempre fala nos nossos estudos que o pensamento é capaz de afetar as outras pessoas. E da mesma forma, um pensamento colocado em palavras também é capaz de afetar. Então, eu vou falar mais para frente de um estudo que foi feito e de como é possível ver como essas palavras afetam as coisas do nosso planeta. Então, eu vou falar que eu falei para vocês, né, sobre a padronização que eles fizeram dessas frequências, né? Então, o Giuseppe Verdi, que era um compositor de ópera nos anos 1800 ali, ele afinava todos os seus instrumentos numa frequência de 432 Hz. Por que ele fazia isso, gente? Ele falava que essa frequência era mais rica e estaria próxima dos sons da natureza, e por isso ela transmitiria uma sensação de bem-estar e paz para as pessoas que ouvissem a música, né? E aí essa frequência se tornou padrão até meados do século XX. Então, compositores como Mozart, Beethoven, todos usavam os seus instrumentos afinados nessa frequência, porque eles queriam trazer essa felicidade. Por isso que, às vezes, a música clássica afeta a gente de forma diferente, como eu vou mostrar para vocês mais para frente um pouquinho. Essa frequência 432 é também conhecida como a nossa nota Lá.
E aí, nos anos 50, a Organização Internacional de Padronização, que a gente conhece como ISO, né, determinou que tudo que fosse ligado ao universo das gravações de música, né, música digital, disco, CD, tudo isso teria que ser afinado na frequência 440 Hz, apesar de algumas pessoas acreditarem que essa frequência não faz tão bem para o ser humano, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque daria mais um bom tempo de palestra aí. Mas o importante é que hoje em dia a gente ainda usa essa frequência de 440 Hz, né? E o problema dessa gravação é que tudo que é gravado digitalmente não mantém a pureza das frequências que eles consideram originais, que são essa de 432 Hz, a de 540, que eles acreditam que é a frequência do amor, e algumas outras frequências aí que eles consideram puras. Todas essas gravações digitais não têm isso. Então, quando a gente escuta esse tipo de música digitalmente e tudo mais, ela afeta sim a gente, só que numa escala de 4% do que uma música original faria. Então vocês imaginam aí, né, que os sons naturais afetam a gente num nível muito maior. Bom, e aí sobre as civilizações antigas, né, eles utilizavam essa frequência que eu falei para vocês, que eles consideram a frequência do amor, que é essa 528 aí. Porque eles acreditavam que ela tinha poderes curativos, né? Então ela era utilizada em músicas de igreja, né? Cânticos gregorianos, aquela música, o órgão é afinado nessa frequência, né? E aí os estudos mostraram que as civilizações antigas, os maias, os gregos, os egípcios, já usavam essa frequência, porque eles acreditavam que ela podia transformar vidas, ampliar a percepção deles, né, e a consciência e trazer o equilíbrio para a vida deles, o equilíbrio emocional. Os cientistas, né, de hoje em dia falam que essa frequência consegue realmente despertar a espiritualidade, né, e trazer o equilíbrio emocional. Por quê? Porque a vibração dela afeta as nossas moléculas de uma forma que consegue alinhar os nossos chakras de um jeito que ajude a gente a estar mais aberto para a espiritualidade e tudo mais. Para vocês verem um exemplo, né? Eles falam que essa frequência pode ser ouvida no zumbido das abelhas, no som de pisar na grama, no canto dos pássaros, no som da água de um rio correndo. Então vocês veem que é uma frequência muito natural. E em tudo que é natural, tudo que foi criado por Deus, a gente sabe que só veio para o nosso bem, não é mesmo? E aí também outro exemplo que eu deixei aqui para falar para vocês é sobre o John Lennon, né, que era aquele ex-integrante dos Beatles, e ele foi muito além, né, desses padrões, e ele afinou o piano dele na frequência de 444 Hz, que é a que mais se aproxima dessa 528, para gravar aquela música Imagine que todo mundo conhece, né? E por isso que vocês veem que ela faz tão bem para a gente quando a gente escuta também. Bom, então, para falar de como a música cura a nossa vida, eu não posso deixar de falar um pouquinho da musicoterapia, né? E como vocês sabem, nossa, já 5 minutos, não deu tempo de nada, eu tenho muitas coisas para falar ainda. Mas a gente estende um pouquinho se precisar. Bom, a musicoterapia, como eu falei para vocês, começou ali perto da Segunda Guerra, né? E eles querem melhorar a ordem física, psicológica, enfim. Por quê? Problemas como ansiedade e depressão, por exemplo, eles criam uma baixa eficiência cerebral, né? Porque eles geram menos serotonina no cérebro, né? Que é um neurotransmissor que a gente precisa para a comunicação entre os nossos neurônios, né? E o efeito da música, nesse caso, é estimular o cérebro e aumentar os níveis de serotonina, como eu falei para vocês, que ela é capaz de fazer. A música também ela ajuda no processo de aprendizagem das crianças, né? Principalmente para utilizar a informação e a memória, né? Que elas usam para decorar as musiquinhas e tudo mais, e é por isso que é muito importante o uso da música também na evangelização das crianças. É importante que desde o começo elas desenvolvam essa sensibilidade, a música ajuda elas a criarem empatia por outras crianças,
aumentando a sensibilidade delas, né? Ela também favorece, a música também favorece a evocação de memórias emocionais, né? Que é um veículo para uns sentimentos que a gente não consegue chegar de outra forma. Então, para o tratamento, por exemplo, de idosos com demência e Alzheimer, né? A música ajuda muito e ela é utilizada em hospitais nesse tipo de situação. E é claro que ela pode melhorar ainda a comunicação, né, ajudando na destreza da linguagem e principalmente de crianças autistas, né? E eu posso citar como exemplo as pessoas que têm gagueira, né, os gagos, que quando eles vão cantar, eles não têm esse problema, eles não ficam gagos, né? Eles cantam normalmente. E aí eu tinha separado aqui alguns estudos para falar para vocês, né? Mas eu não sei se vai dar tempo, né? Eu vou falar rapidinho de alguns que eu acho mais interessante. É um estudo que eles colocaram para tocar música clássica para as vacas. E essas vacas que escutaram música clássica, elas produziram 730 ml a mais de leite do que as vaquinhas que não foram colocadas para ouvir a música, né? E a mesma coisa aconteceu com outros animais. Cães, ratos, gorilas, chimpanzés, frangos e até carpas tiveram resultados semelhantes a esses das vaquinhas. Mais produção, mais relaxamento, melhor interação entre eles. E claro que tem estudos em humanos, né? E eles falam que o mínimo diário para uma música começar a afetar a nossa saúde de forma positiva é ouvir um pouco mais de 1h e 20 minutos aí para começar a fazer o efeito, né? E aí eles falam dos estilos de música e tudo mais, mas eu acho que eu vou pular essa parte porque senão vai acabar ficando muito longo, né? Eles falam também de como a música clássica afeta as pessoas que estão em tratamento intensivo na UTI, porque ajuda a melhorar a circulação do sangue, diminuir os batimentos cardíacos e a pressão. Então, tem um monte de coisas interessantes aí. Eu vou correr um pouquinho porque eu tenho vídeos que eu quero mostrar para vocês. E aí, o último estudo que eu acho interessante, que eu falei até que ia citar, é o estudo chamado A Mensagem da Água, do japonês Masato Enomoto. O que ele fez, gente? Ele estudou como que os sons influenciam uma molécula de água. Então, ele pegava amostras de água de vários lugares e ele influenciava essa água, algumas com música, algumas com palavras de amor, um obrigado, um eu te amo, e outras com palavras de ódio, ameaças de morte. E ele tirava fotografias microscópicas dessas moléculas e o resultado era incrível. As moléculas que tinham sido introduzidas a músicas positivas, a palavras de amor, elas ficavam com cristais perfeitamente esculpidos, por assim dizer, eles ficavam perfeitos e claros, e as moléculas de água que tiveram influências negativas ficavam escuras e sem definição nos seus cristais de água. Se vocês quiserem, é só procurar na internet Mensagem da Água e vocês vão conseguir ver muitas fotos interessantes sobre isso. E outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui é sobre a simática. Assim, eu deixei por último porque os vídeos que eu vou mostrar têm a ver com isso. A simática é o estudo das ondas, né? E elas mostram os padrões físicos produzidos pela interação das ondas sonoras em um meio. Então, por exemplo, eles colocam uma placa de metal embaixo e colocam areia ou qualquer substância desse tipo em cima e eles influenciam com uma onda sonora. De repente, tocando um arco de violino do lado ou algum outro tipo de vibração. E aí, essa substância que está em cima do metal, ela começa a fazer formas geométricas. E quanto mais alta a vibração, mais complexa fica essa forma geométrica. Outro motivo pelo qual a gente pode dizer que a música é tão ligada com a matemática, né? Porque são formas geométricas matematicamente perfeitas. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui alguns vídeos que eu separei, só um minutinho para eu arrumar aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, vamos ver. Ó, eu não sei se está dando para ver. Isso daqui é uma vibração normal, alta, sobre
é um balde com água, né? Como vocês podem ver, ele forma padrões incríveis na água. E ao longo do vídeo, a pessoa que está fazendo a experiência vai diminuindo as vibrações e aí vocês vão poder ver que os padrões geométricos vão sumindo, ou seja, as vibrações mais baixas, né, que como nós sabemos, estudamos agora, tem nas músicas, elas não fazem efeito nenhum no nosso corpo, ao contrário, né, dessa que faz esses padrões maravilhosos. Eu vou mostrar mais um vídeo para vocês. Esse daqui, feito com sal sobre uma placa de metal, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Então, conforme eles vão aumentando as frequências, vocês podem ver aqui do lado tem as frequências, os padrões geométricos vão ficando cada vez mais complexos, né? Então, vocês veem, a frequência está mudando aqui do lado e os padrões geométricos aqui vão ficando cada vez mais elaborados, né? E olha, vocês veem, é uma forma geométrica perfeita, né? E ele vai aumentando a frequência e vai mostrando. Ou seja, gente, as músicas com uma frequência, uma vibração mais elevada, elas fazem isso nas nossas moléculas. Elas tornam as nossas moléculas mais vibrantes, né? E ajudam a melhorar, tornam o nosso cérebro mais ativo, ajudando a melhorar a nossa saúde, né? Aqui eu vou mostrar mais um. Vocês veem. Essa primeira é uma vibração super baixa, não fez efeito nenhum na água. E aí ele vai e coloca sons de natureza na água. Uma vibração de sons naturais de pássaros e o som de rios. E ele vai mostrando esses padrões aí. Eu não sei se está dando para ouvir, mas tem sons de pássaros. E olha que coisa linda que vai ficando essa água. Eu tenho mais um vídeo para mostrar. Esse daqui, pessoal, é uma vocalização de mantra. Aqueles que a gente faz em meditação. Inclusive, acho que uma vez nós tivemos numa reunião de hindus, né, uma mentalização de mantras. E esse é o efeito. Olha, vejam que forma uma mandala, uma egrégora, né? Eu vou mostrar só para vocês mais um aqui, que é uma vocalização de ópera. Dá para ouvir? É incrível, né? Eu vou mostrar então, aqui eu tenho uma que fizeram em comemoração aos 250 anos do Beethoven. É uma sonata de piano do Beethoven. Vocês veem que além de tudo também mudam as cores, né? Isso porque, para quem não sabe, as cores também têm vibrações diferentes, né? Deixa eu ver, acho que é isso por enquanto.
Então, e vocês veem, né, gente, como é importante, né, a gente tomar cuidado com o que a gente ouve. As músicas de vibrações baixas, elas não têm nada para nos oferecer, né? E as músicas de vibrações altas podem nos ajudar a fazer essa cura, né? Então, deixa eu falar aqui para vocês, só a minha finalização, ainda dá tempo? 2 minutinhos. Tá, 2 minutinhos então, gente. Vamos falar rapidinho, então. Né, a gente chega à conclusão que por meio dessas frequências é mais fácil a gente fazer a nossa limpeza espiritual, né, a nossa limpeza mental. E eu vou contar para vocês uma historinha que é uma experiência própria, né, gente? No ano passado eu tive uma crise muito forte de ansiedade e eu passei dias e dias e não tinha nada que me ajudasse a melhorar. Até que, por um acaso, umas pesquisas que eu estava fazendo, eu cheguei numa dessas meditações que tem milhares no YouTube. E eu ouvi várias e nenhuma delas, né, me fez efeito nenhum. Eu falei, nossa, que mentira, né? Até que eu cheguei em uma específica, que era essa de 528 Hz, né, que eles consideram a frequência do amor e que também é considerada capaz de ajudar a ter uma cura emocional. E não precisei de 10 minutos ouvindo para ela conseguir me ajudar a diminuir os meus batimentos cardíacos e relaxar. E depois disso, toda vez que eu sinto que eu estou ficando ansiosa, né, eu ouço essa música, eu deixo ela de fundo de qualquer coisa que eu esteja fazendo e ela me ajuda de uma forma incrível. Então, depende da vibração da pessoa, né, gente? Vocês podem ser capazes de achar uma música, né, que também vai ajudar vocês a conseguirem relaxar, a trazer uma alegria, né, como eles consideram que tantas músicas é capaz de fazer. Você só tem que encontrar aquela música que está na sua vibração, o que vai te ajudar a aumentar a sua vibração. Uma música que traga uma memória boa, né? Não vamos nos deixar ouvir por aquelas músicas que ficam só tum, 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 que como eu mostrei nos vídeos para vocês, não tem influência nenhuma, né? E outra coisa que eles viram nos estudos é que a letra da música é muito importante, gente. Como eu falei, tudo que a gente fala também sai com vibração, né? E a letra não deixa de ser diferente. A letra, inclusive, às vezes influencia ainda mais do que a música. Então, é muito importante tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Então, resumindo aqui os benefícios da música, que eu consegui falar muito rapidinho para vocês, ela induz a gente ao movimento logo, né, atividades físicas, ela melhora a comunicação que a gente tem com as pessoas e ajuda a melhorar a fala, meu canto, seja o que for, né, ajuda a criar vínculos com outras pessoas. Eu mesmo tenho amigos de anos que eu fiz porque a gente gostava de um grupo em comum, né? Ela ameniza as nossas dores emocionais, acalma, fortalece a nossa memória, porque a gente precisa lembrar das melodias, ou às vezes até aprender a tocar um instrumento, né? Ela promove o nosso autoconhecimento, porque a gente é capaz de saber o que influencia positivamente ou negativamente a gente. Ela nos ajuda a dormir e acordar, né? Ouvir uma música relaxante para dormir, ouvir uma música animada para acordar, né? E ela é indicada até para as mamães que estão grávidas. A partir da 21ª semana de gravidez, os fetos já conseguem distinguir os sons. Então, é muito importante falar com o bebê, né? Deixar ele ouvir música, que são coisas que vão fazer muito bem para ele para frente e para melhorar o desenvolvimento do feto também, né? E, enfim, são muitas vantagens, né, que a gente tem, que a música pode nos ajudar a curar, né? E aí eu tenho aqui uma frase que eu achei incrível de Leon Denis, num dos livros dele. Ele fala o seguinte: o som, o ritmo e a harmonia são forças criadoras. Se pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, avaliar sua ação sobre a matéria fluídica, chegaríamos a um dos segredos da energia espiritual. Quando a música é sustentada por nobres palavras, a harmonia musical pode elevar as almas até as regiões celestes. Porém, unida a palavras imorais, a música torna-se um instrumento de perversão que precipita a alma na baixa sensualidade e é uma das causas da corrupção dos costumes da nossa época.
Então, eu acho que essa frase de Leon Denis, né, já fala tudo que a gente precisa saber. E ainda, no livro Obras Póstumas, como eu falei, que tem várias passagens, né, sobre música, o Espírito Rossini fala o seguinte: o espírito produz os sons que ele quer. Aquele que compreende muito, que tem nele a harmonia já conquistada, age sobre o fluido universal e reproduz o que o espírito concebe, sente e quer. E é o que eu falei, tudo que a gente fala, tudo que a gente coloca para fora em forma de pensamento, música, tem uma vibração que vai afetar tudo ao nosso redor. Então a gente cria o nosso próprio paraíso espiritual ou o nosso próprio inferno espiritual, né? E por último, eu tenho aqui uma outra frase que também está nesse capítulo da Obras Póstumas, e ele fala: a música é o médium da harmonia, gente. Então, se a gente quer ter harmonia na nossa vida, é só ter música boa, né? E saber escolher a música que a gente vai ouvir. E é isso. Ok. Antes de começar as perguntas, só colocar um... Muito bem. Merece uma salva de palmas. Música, uma palestra maravilhosa. Nota 10. Mais uma vez. Só colocar uma curiosidade, o Olair que está aqui assistindo também, ele sempre é meu companheiro. Lá em Boituva, quando a gente vai buscar a doação dos leites, que eles fazem preço para a gente bem baixo lá, as vaquinhas estão sempre lá na ordenha, sempre escutando uma música clássica lá. Então, porque ajuda a relaxar também, né? Porque normalmente as vaquinhas, elas ficam com medo quando elas começam a ouvir que é a hora da ordenha, né? O povo começa a gritar, chamar elas para o lugar lá, e elas ficam com medo. Então a música clássica ainda ajuda elas a relaxarem nesse momento. Podemos começar então? Pode. Vamos lá. Quero acrescentar, não. Eu quero dizer que uma coisa, um amigo nosso, Agenor, disse o seguinte: nessa situação tão difícil que está, é muito importante deixar músicas, sonoridade, músicas clássicas, música do ambiente, música atual, mas que seja boa, música dos Beatles, música do folclore. É muito importante deixar tudo isso dentro de casa, porque esses vírus que estão aí hoje, o Covid, ele é algo que vem das faixas negativas, tenebrosas que estão em volta do planeta. E a boa vibração da música faz com que afaste essas infiltrações dos vírus, até que inclusive poderemos estar trazendo para dentro de casa. Quando nós recebermos amigos ou retornamos aos nossos lares, que ele pode sair, ainda que tem menos idade, ele pode, já com o som da música ambiente, dispersar, além do álcool necessário, com gel, etc., lavagem de roupas, etc., mas também é uma fase muito importante. Isso é que a espiritualidade quer contribuir. O nosso irmão Agenor está vibrante com você, porque ele adora a nossa mocidade, você sabe de quem eu me refiro. Sim. E, enfim, foi muito bom. Não importa que não dê tempo para muitas perguntas de nossa irmã Bonnie, mas o importante é que se falou com o coração. Isso é importante. Tem alguma pergunta que seja breve, não perguntas bobas, por favor. Vamos lá, tentar responder rapidinho aqui. O Ricardo ele pergunta: então é verídico que quem canta seus males espanta e assim ficamos relaxados espiritualmente, fisicamente e mentalmente? Ah, sim, com certeza, né? Eu não quis colocar uma frase tão clichê na palestra, mas é exatamente isso, né, gente? E olha, uma terapia que eu uso muito e que eu recomendo é cantar no chuveiro, não importa o que os vizinhos pensem. Não dá a ideia que senão quem sofre aqui sou eu, hein? Cantar a água limpa o corpo. A Bruna, ela pergunta: estou ouvindo uma música que não traz tantos padrões positivos. Na sequência, mudo para outra que eleva positivamente essas mudanças. Essas mudanças acontecem em um padrão rápido ou demora um pouco para mudar a vibração?
Então, pelo estudo que eu falei, né, eles veem que demora cerca de 1 hora e 20 minutos para uma música ter um efeito. Então, não adianta ficar naquela, vou ouvir uma música ruim, vou ouvir uma música boa, que não funciona, gente. Tem que ouvir música boa sempre. É que nem você Por faz, isso que você... há pouco, Não, pode falar, Oscar. por isso que há pouco foi falado pelo Agenor, deixe músicas de ambiente na sua casa e quando vocês chegarem, já está o efeito no ar. É isso mesmo. Exatamente. A gente alimenta bem o nosso corpo sempre, né? Por que que a gente não alimentaria bem a nossa alma sempre, né? Exatamente. Colocar uma observação aqui, eu não sei se é assim que pronuncia, desculpe se eu estiver errado, do Risiero Paulilo. Ele agradece pelas reuniões que estão ajudando muito ele no atual momento em que ele se encontra e manda um beijo no coração de todos. A Priscila, ela pergunta: a música nos influencia e estamos em certos lugares e certas músicas que atraem espíritos de baixa vibração, nos levando a certos atos como a libertinagem que vemos hoje? Sim, com certeza, né? Se você vai em certos lugares que só toca esse tipo de música, além de a música, a própria vibração da música te afetar de forma negativa, ela atrai esses espíritos que têm as vibrações mais baixas e que também vão acabar influenciando a você, se você não tiver uma proteção, né? A gente fala para fazer o evangelho no lar, orações e etc. Claro que você vai com uma proteção, né? Mas é muito difícil você ser ajudado num lugar em que é difícil dos espíritos amigos chegarem até você, né? É que travou minha tela aqui, rapidinho. A Selma, ela fala: gosto muito de música clássica, só que quando estou triste não consigo ouvir Bach, pois deixa mais triste ainda. Seria a frequência? Não, provavelmente é porque a melodia dele é uma coisa mais melancólica, né? Você pode ouvir, por exemplo, nossa, esqueci o nome, meu Deus. Além do Mozart, tem... Ai, nossa. Beethoven? Tchaikovsky, por exemplo, tem umas músicas com vibrações bem altas, né? E claro que tem outros tipos de música com vibrações altas, né? Como eu falei, não é só a música clássica, né? Tem pop, tem rock e tudo mais. Só que tem que ver, gente, se aquela música te faz sentir revoltado, então é porque não é a música certa. A Odaleia, ela pergunta: teremos o reencarne de novos compositores, como os que tiveram em décadas passadas e no século XIX, que foram maravilhosos? Então, pelo que eu estava estudando, né, quando eu estava preparando a palestra, se eu não me engano, foi Mozart que falou num livro da Ivone Pereira que a partir do ano 2000 iam começar a reencarnar os novos compositores na Terra, né, para ajudar a gente também a elevar as nossas vibrações e o nosso mundo mudar para regeneração através das artes, não só música, né, pintura, enfim. A Juliana fala, ela pergunta, espera aí que travou aqui, só um pouquinho. Às vezes, quando o dia é muito agitado, coloco músicas de mantra e pássaros para dormir. Isso ajuda a tranquilizar o corpo? Com certeza, né? Como eu falei, esses sons naturais fazem muito bem e ajudam a relaxar, né? Eu mesma também uso às vezes, não só os mantras, mas música clássica mesmo, eu uso muito para dormir. Inclusive, Bach, que falaram aí que deixa triste, eu uso ele muito para dormir, me faz muito bem. E com certeza, as vibrações, essas vibrações naturais ajudam no relaxamento. É importante quando você coloca o mantra, tem várias fitas de mantra, ou discos de mantra, que você dê um tempo. Não é vir agitada do dia e se deitar, eu vou escutar só para 5 minutos e tchau, porque achou que fez aquilo. Não deu nem tempo de agir, como você disse, Maria. Hora e 20 as outras músicas, os mantras, até percorrer todos os chakras, levam quase 60 a 80 minutos. A Sandra, ela pergunta: vamos lá, Yuri. Como encontrar a música certa para a autocura? Como eu falei, né? Não é
música não vai ser a mesma para todo mundo, né? Você tem que encontrar a música que vai tocar as suas emoções e vai te fazer sentir bem. No meu caso, eu ouvi várias dessas músicas de meditação até encontrar uma que me fizesse sentir bem, assim, muito rapidamente. Às vezes elas não vão fazer bem para você tão rapidamente, né? Mas é importante você achar. Por isso que cada um tem um gosto musical, que é porque aquelas músicas especificamente fazem bem para você, entendeu? E isso significa que você está num padrão vibratório, mas quer dizer que você tem que ficar para sempre naquele padrão vibratório? Não. Você pode sim começar a ouvir um outro tipo de música que vai te ajudar a elevar suas vibrações, né? Te ajudar a evoluir, te ajudar a ser mais ativo, né? E melhorar sempre, né, gente? Mas é só você tem que procurar as músicas que te fazem ter sentimentos bons. Como eu falei, se a música faz você se sentir triste, se a música faz você se sentir revoltado, então aquela não é a música certa para você. A Sônia, ela fala que ela gosta muito de cantos gregorianos, mas tem pessoas na família Uhum. dela que têm medo. É por isso que você fala que tem músicas para cada um relaxar? Isso, exatamente. Os cantos gregorianos, como eu falei, eles são naquela frequência do amor, né? Então, tem gente que não está acostumada e tem gente que tem medo daquelas coisas que não conhece, né? Se eles nunca viram pessoalmente, nunca sentiram pessoalmente a vibração de um canto gregoriano, pode ser que cause medo e por isso que as pessoas não gostam, né? Mas o canto gregoriano com certeza faz bem para todo mundo. O Neto ele pergunta: eu gosto muito de música eletrônica. Uhum. Algumas frequências não sei se são altas, mas me fazem muito bem. Isso me prejudica? Não, depende também, né? Depende de onde ele vai ouvir essas músicas, né? O local onde ele vai ouvir essas músicas também faz muita diferença. Mas se ele se sente bem, então que bom, quer dizer que está fazendo bem para ele, né? Mas isso não quer dizer que ele só precise ouvir esse tipo de música para aumentar as vibrações dele. A gente citou vários tipos de músicas de altas vibrações aqui que ele pode fazer uma variação de vez em quando. Certo. Para finalizar aqui, tem uma pergunta do Lair, que ele fala que gosta muito de escutar Ave Maria pelo YouTube. O que você acha dessas buscas de músicas na internet? Olha, graças a Deus que hoje em dia a gente é capaz de, né, chegar a esse tipo de música, porque nem todo mundo tem a possibilidade de comprar um CD, de ter uma vitrola em casa para ouvir um disco. Então, apesar de afetar a gente num nível menor, né, numa porcentagem menor, elas com certeza fazem muito bem, se você ouvir o tipo de música certa. Com certeza a Ave Maria sempre faz bem, né, gente? E ouvir música clássica no YouTube tem um monte, ouvir cantores de ópera daqueles antigos, como Plácido Domingos, essas coisas fazem bem. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, procurar cantos gregorianos no YouTube, a internet está aí para ajudar a gente, não para prejudicar. A Jussara lá pergunta: o que você pode dizer sobre o acalanto e a voz dos pais para os bebês? Como eu falei, né, a partir da 21ª semana já é aconselhável, né, as mães falarem com os bebês, até porque eles já vão ter essa empatia com a mãe quando a criança nascer. É óbvio que os bebês quando nascem já reconhecem. Por quê? Porque as mães conversam com eles enquanto eles estão no útero, não é apenas uma coisa de instinto, né? Mas quando eu estava estudando para essa palestra, eu vi falando também num desses livros espíritas que é importante a gente prestar atenção em todos os sons da natureza, né? Então, o som dos pais falando com seus filhos vem com uma vibração de amor muito grande. E aí eles falam para prestar atenção no som dos pássaros, no som dos animais, no som do seu cachorro latindo, ou a forma que ele late para você, a forma que o seu gato mia para você, enfim, todas essas coisas, né? Então, com certeza, a vibração que um pai fala com um filho é repleta de amor e é por isso que ela é muito boa e influencia de forma positiva o bebê na barriga, né? E para finalizar, eu não sei se foi bem isso, Ricardo, mas eu vou tentar passar a tua pergunta aqui. Ele fala que está tendo muitas lives dos cantores hoje em dia e tem Uhum, gosto, tem tido todos os gostos. E as uhum. pessoas cantam junto. Isso daí faz bem? Eu acredito que seja Foi. essa a pergunta dele. Então, depende, né? Tem aquelas letras que, né?
eu vou beber a garrafa, a mesa, o copo, enfim, né, influenciando as pessoas a beber. Claro que isso não dá uma boa vibração, né, gente? Como eu falei, prestar atenção na letra é muito importante, né? Você não vai ficar cantando uma letra que diminui uma mulher, né? Você quer uma letra que empodere uma mulher. Você não vai ficar falando de uma letra sobre traição, né? Você quer uma letra que fale de amor, né? Ou de como amar a si mesmo. É muito importante prestar atenção nessas coisas. Você não vai deixar o seu filho ouvir essas coisas desde criança, porque ele já vai crescer achando que é normal beber, que é bom beber, porque tem um monte de música falando disso. Ou que todas as mulheres do mundo vão trair essa criança quando ela for maior, porque as músicas falam muito disso, entendeu? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Perfeito. As músicas do sertanejo universitário, vocês poderão observar, pode até discordar de mim, mas se você apertar, sai um suco horrível, porque é morte, é tristeza, ela que me deixou, ele que foi embora, e sempre cantada, ultimamente, nesses lives, uma caneca de chopes na mão, um barzinho cheio de bebidas caras que o pobre coitado não pode ter na sua casa. Isso daí não é uma vibração boa, me desculpe. Para divertimento, tudo bem, mas para uma vibração para subir, pelo contrário, viu? É negativo. A Maria Isabel... Deu horário, né? A última pergunta, só para a gente terminar aqui. Agora eu tenho algo para falar, viu? Eu não consegui entender tua pergunta, Fala. Maria Isabel. Manda pra gente aqui, depois a gente responde para você. Vamos Como lá? é que estava escrito? Quando escuto, então eu sinto como estivesse flutuando. Por que isso? Ela escreveu aqui embaixo, Enya. Ela quer saber por que ela sente que ela está flutuando quando ela ouve Enya? Isso. Bom, as músicas, eu conheço as músicas da Enya, as músicas da Enya têm uma vibração muito boa, elas têm uma vibração muito alta, então talvez por isso, né, para mim elas têm um grande potencial de relaxamento, e quando a gente está muito relaxado, a gente tem essa sensação de estar flutuando, né? Você pode ver que depois de fazer uma massagem, a gente sai se parecendo que vai sair voando, né? Então, a música da Enya tem esse mesmo efeito, né? Vamos lá, Almir. Pronto? Oi? Sim, pode continuar. Já encerrou as perguntas. Olha, foi muito boa a palestra. É uma pena que muitos não seguem. Nós estamos com 200 seguidores, já é uma coisa importante. E convide seus amigos para participar. São palestras muito importantes. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma reunião de pergunta e resposta, a qual o irmão Braulio e eu vamos tentar responder as perguntas. O Yuri vai, de alguma forma, apresentar o programa, outro, não sei. Ele acha que é muito corrido para ele, mas não é nada. Ele tira de letra. E, no mais, eu estou contente hoje. Eu vibrei com tudo. Foi muito importante isso. Não vamos esquecer de fazer perguntas antecipadas para a próxima sexta-feira. Use o WhatsApp do Yuri, pode mandar à vontade, que ele vai olhar e vai passar depois para a gente. Ele vai dar a forma necessária, pode mandar, que é muito importante isso. Não é porque vamos estudar antes para responder, não é isso não. É que fica mais coordenado do que ele vai ter que dirigir. Aí ele não fica lá olhando para baixo, olhando para cima, olhando para não sei aonde. De vez em quando ele conversa com a Roberta, que está ali do lado. Enfim, ela não está de pijama hoje, né? Que eu vou convidar ela a fazer a prece. Não, tô de pijama. Tá, de oncinha ainda. Mas de oncinha, então não posso. Deixa eu só colocar... Então, espera lá. Então, é isso daqui. Um minutinho só que eu não acabei. Vamos, então, ver isso tudo. Quero agradecer... Alessandra, ó.
entendeu? Eu tô. Olha uma enxurrada de cabelo aqui que só vem, tá? Enfim, que Deus, Cristo e caridade seja conosco. Vamos às despedidas da Mariana, depois o Yuri fala tudo o que ele quer, por favor. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Era um tema que eu queria falar há bastante tempo, já tinha até pedido permissão antes, né? Eu acho que é muito importante o pessoal conhecer, né, como é possível se curar através da música. E eu queria agradecer a Jussara, que me ajudou me mandando algumas partes de um livro sobre música e espiritualidade, e a minha mãe e o meu irmão que me ajudaram a ficar testando como que eu ia mostrar os vídeos para vocês e tudo mais. E obrigada a todo mundo que está assistindo, né, pelas perguntas e tudo mais. E, pessoal, é muito importante que vocês sigam o nosso Instagram, sigam o nosso YouTube e compartilhem os vídeos. Pode ter gente que está precisando ouvir essas coisas que são faladas nessas palestras. E se vocês não compartilharem as nossas redes sociais, eles não vão chegar nesses vídeos. Se vocês gostaram, então compartilhem com todo mundo. Exatamente. Obrigado, Maurício. Vamos lá. O Facebook também a gente está voltando a movimentar, tem um pouco mais de pessoas lá, então isso também vai ajudar a divulgar. Eu nem passei para o Osmir isso, mas tem uma possibilidade, se lógico tiver a autorização, para partir da próxima reunião, vamos chamar assim, que a gente possa escolher um dos participantes, uma das pessoas que estão assistindo para fazer a prece final. Aí eu posso pegar aqui e colocar na tela junto com a gente aqui. Mas aí a gente resolve. Quem é que está assistindo hoje? Podemos tentar colocar um agora, pode ser? Eu já até escolhi uma pessoa aqui. Pode. Uma prece rápida, hein? Sim, só um minutinho. Vamos lá. Calma, já vai entrar. Vamos ver se a pessoa aceita. Se não aceitar, a gente continua aqui e vamos que vamos. Boa noite, Aline. Boa noite. Nossa, você me pegou de cabelo bagunçado aqui de pijama também. Todo mundo gosta muito de você e tenho certeza que tá todo mundo com saudade de você. Nossa senhora, eu tô me vendo aqui de cabelo bagunçado. Tudo bem? Então, eu vou fazer a prece. Mariana, parabéns, foi maravilhosa a palestra, viu? Maravilhosa. Obrigada por assistir. Imagina, foi um prazer, foi um presente para mim. Então, queria agradecer a Deus, a Jesus, a nossa corrente espiritual, aos nossos amigos espirituais que estão nos dando essa oportunidade, nos acompanhando nesses momentos em que nós possamos estar juntos. E só tenho mesmo a agradecer e pedir a Deus que nos abençoe a todos vocês. E que nós possamos continuar sempre unidos no pensamento de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Graças a Deus. Graças a Deus. Aline, veja se ela está me escutando, Yuri. Pode falar que ela vai escutar. Pode falar, Osmir. Aline? Oi? E eu acho que ele que não está me escutando. Não tem problema. Obrigado, viu, Aline? Obrigada a vocês pela oportunidade, viu? Um grande beijo para todos. Vamos terminando por aqui. A gente só está com 10 segundos, já vai cair a live. Então, agradeço a todos pela presença. Muito obrigado. Até sexta-feira, não vamos esquecer aí de fazer as perguntas. Pode mandar ou aqui no Instagram ou no meu WhatsApp, tá ok?